Eu gostaria que a irmã projetasse o nosso texto, que começamos a falar sobre restituição semana passada, lá em Joel, capítulo 2, os versículos de 23 a 27, diz assim a palavra de Deus. Mesmo assentados, os irmãos acompanhem aí, ou no telão, ou na sua Bíblia. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, na Nova Versão Internacional, que diz: Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador. O meu grande exército que veio contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Amém. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça, vamos orar agora ao nosso Deus. Deus amado, nós mais uma vez estamos, Senhor, diante da Tua presença. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, o privilégio que nós temos, ó Pai, de conhecer a Ti. O privilégio que o Senhor nos concede de servirmos a Ti. O privilégio que o Senhor nos concede de sermos filhos, filhos amados. Filhos, ó Deus, que louvam, que engrandecem o Teu nome, que adoram a Ti na beleza da Tua santidade. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nesta manhã o Senhor concedeu a cada um de nós. Depois de uma noite de descanso, de uma noite, ó Deus, de sono, uma noite, ó Deus, em que o Senhor providenciou todas as coisas para nós, nós Te adoramos, ó Deus, e Te bendizemos por este dia. E que o Senhor, Deus, nos traz até a Tua casa, para que juntos, ó Deus, pudéssemos, Senhor, louvar o Teu nome, bendizer a Ti, Senhor, adorar ao Senhor. E nesta hora, ó Pai amado, de estar com os nossos ouvidos abertos, com o nosso espírito, Senhor, ó Deus, aberto, para receber de Ti a palavra que vem dos céus. Em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor, ó Pai, Deus, venha falar ao nosso coração. Venha tirar, ó Deus, todas as dúvidas, ó Pai, que possam pairar sobre nós. Venha tirar de nós, ó Deus, toda a incredulidade que há no nosso ser, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, contemplá-lo, Senhor, da forma como que Tu és, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus cheio de misericórdia, um Deus que tem estendido as Suas mãos para nós. Que nós possamos sentir, ó Deus, que Tu és real, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor se preocupa conosco. Pai, que o Senhor, ó Deus, tem nos dado tudo aquilo, ó Deus, que nós precisamos. Deus amado, que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito Santo possa, Deus, nos convencer de todas as coisas, possa nos convencer da Tua palavra, possa nos convencer, ó Deus, das Tuas benesses, dos Teus juízos, das Tuas bênçãos. Que ao sairmos aqui nesta manhã, Senhor, possamos sair levando conosco a bênção que Tu tens para nós. Olha para o Teu servo, Senhor, nesta manhã, também com Teu olhar de graça e de misericórdia. Tu sabe todas as coisas. Deus, que o Senhor fale através dos Seus lábios. Que o Senhor, Deus, nos convença pelo Teu Espírito Santo. Assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos, ó Pai. Não porque somos merecedores, nem em nosso nome, mas nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa semana nós começamos, ou melhor, semana passada, domingo, começamos a semana de oração com o título Restituição. E oramos durante a semana até quinta-feira
com este tema, restituição. Começamos a pregar domingo passado falando sobre restituição. E hoje eu gostaria de continuar a compartilhar aquilo que o Senhor tocou no meu coração para que falasse à igreja. E domingo passado nós começamos a falar sobre restituição e usamos a ilustração, só para que os irmãos entendam, para aqueles que não estavam presentes, ou aqueles que estavam e não ainda se lembram perfeitamente, nós começamos a falar sobre restituição, trazendo a ilustração da declaração do imposto de renda, ou seja, quando nós pagamos, ou quando o governo tira de nós alguma coisa que não é devida, quando a gente faz a declaração, nós temos a restituição daquele dinheiro, porque nós pagamos um imposto que não era devido. Então há a restituição. E aí nós começamos a falar que no mundo espiritual, nas coisas de Deus também há a restituição. Porque às vezes, amados, na verdade, muitas vezes nós sofremos perdas. Quem aqui nunca sofreu uma perda? Sofremos perdas. Muitas vezes nós somos saqueados pelo inimigo. Muitas vezes perdemos coisas valiosas, coisas que nós conquistamos através dos nossos esforços, do nosso trabalho, das nossas orações, e muitas vezes essas coisas são tiradas de nós. Mas a questão que eu coloquei no domingo passado é, nós vamos nos conformar com tais situações, como que elas nunca tivessem acontecido? Será que nós estamos nos conformando com essas situações? Então eu disse que nós precisamos pedir a Deus, e não é vergonha isso, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos traga as coisas de volta, que Ele nos restitua, precisamos pedir a Deus a restituição das coisas. Eu gostaria que você se juntasse a nós nesse propósito, porque como eu disse, não é vergonhoso, não é errado pedir a Deus que Ele nos restitua algo que foi tirado de nós. Então nós dissemos o que na verdade é restituição, e trouxemos aqui alguns sinônimos que significa recuperação, significa reintegração, significa fazer voltar, retornar, repor, restabelecer o estado anterior de alguma coisa, significa restaurar. Restituir significa consertar, reparar, refazer. Restituir significa fazer voltar ao estado original, ao estado primitivo. Significa fazer recuperar alguma coisa. Então eu gostaria que os irmãos estivessem atentos para este tema. Essas realidades espirituais que muitas vezes ocorrem nas nossas vidas, quando temos algumas coisas tiradas, roubadas. Deus pode restituir o que nos foi tirado. Eu tenho certeza e eu creio que Deus pode nos restituir aquilo que foi roubado. Amém? Você crê nisso? E a primeira coisa que eu falei que eu gostaria que vocês entendessem é que nada está perdido. Nada está perdido, irmãos. Nada se foi para sempre. Quando nós pensamos em restituição, o nosso pensamento deve passar por este caminho, por essa esteira, que nada se foi para sempre. Deus é um Deus que opera em nosso favor, eu disse. Deus é um Deus que opera em favor daqueles que nele creem. Se você crê em Deus, você pode ter certeza que Deus está operando em seu favor. Então você pode crer, você pode entender isso. A Bíblia, ela mostra, ela nos conta sobre perdas e sobre restituições. E nós começamos a falar aqui relatos bíblicos. Nós começamos a mostrar histórias bíblicas onde há perdas e onde há restituições. E nós começamos a falar sobre a vida de Jó. Jó, aquele que nós dissemos que é um homem que é paciente, mas Jó, muito mais do que paciente, foi um homem que creu na palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem justo, Jó era um homem temente a Deus, e Jó evitava o mal. Jó era o homem mais rico do Oriente nos seus dias. E diz a palavra de Deus que Satanás estava andando por a terra e veio falar com o Senhor, e o Senhor falou assim: você olhou para o meu servo Jó? Ele disse assim: Jó, ele só é temente porque o Senhor colocou uma cerca em volta dele. Mas tira as coisas que o Senhor deu para ele, para ver se ele não vai amaldiçoar o teu nome.
E o Senhor falou assim, bom, você pode fazer o que você quiser, não toque na vida dele. Então Jó foi atingido por uma série de calamidades. Jó teve a vida devastada completamente, teve perda financeira, teve perda familiar, ele perdeu a sua saúde, ele teve perdas sociais, ele teve perda na sua vida espiritual, tudo lhe foi tirado. E Deus colocou um fim no drama de Jó, e diz a palavra de Deus que Deus restituiu em dobro, tudo o que Jó tinha possuído antes. O Senhor restituiu a Jó em dobro tudo aquilo que ele foi tirado. O que nós aprendemos nesse texto? Aprendemos que Deus restitui aquilo que o inimigo tem roubado de nós. Aprendemos que Deus restitui o que o diabo rouba das nossas vidas. Depois nós falamos sobre Davi, o grande rei Davi, aquele homem que era segundo o coração de Deus, um rei, um dos maiores reis que Israel já teve. Nós falamos que Davi perdeu o seu reino para Absalão, o seu filho mais velho, mas nós dissemos que Deus deu o reino de volta, Deus restituiu o reino a Davi, e ainda que Davi tenha sido até certo ponto um fracasso como chefe de família, nós dissemos, ainda que ele tenha sido um fracasso como pai, Deus restituiu o trono a Davi, porque o trono de Israel pertencia a Davi, porque fora uma promessa de Deus. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos que se te roubarem a promessa que o Senhor fez a você, Ele é poderoso para trazê-lo de volta. Deus é poderoso para restituir a promessa que Ele fez para a sua vida e que de alguma forma alguém tirou de você. Como chefe de família, como pai, ele foi um fracasso, mas a promessa do reino de Deus, do trono de Israel para Davi, o Senhor prometeu, e o Senhor deu, e o Senhor restituiu a Davi. Nós aprendemos que se te roubarem a promessa que o Senhor fez a você, Ele é poderoso para trazê-lo de volta, porque Deus é um Deus da restituição. Ainda que você tenha feito coisas que não são agradáveis a Deus, mas se Deus tem uma promessa na sua vida, pode crer. Se Ele te deu e alguém te roubou, Ele vai restituir a você. Então, nós falamos também sobre a nação de Israel. Começamos a falar sobre o que Israel, como nação, perdeu. Uma coisa preciosíssima para eles, que era a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Se você lê lá o Antigo Testamento, e você vê como Deus tirou Israel do Egito, e como Deus tratou, você vai ver lá a criação da Arca da Aliança. E a arca era um sinal visível da presença de Deus. Era um grande símbolo para a nação de Israel, e como símbolo poderoso da presença de Deus, ela tinha que ser tratada com o devido respeito, ela tinha que ser tratada da melhor maneira possível, e certa vez, diz a palavra de Deus, Israel entrou em conflito, entrou em guerra contra os filisteus. E a Bíblia diz que Israel estava perdendo a guerra. Ele tinha milhares de pessoas mortas. E alguém teve uma ideia esdrúxula. Nós estamos perdendo a guerra, vamos pegar a arca e vamos levá-la para o campo de batalha. Vamos levar lá para que os nossos inimigos tenham medo e para que a gente possa vencer essa guerra. Então essa ideia esdrúxula de levar a arca até o território de combate, era como se aquela arca fosse um amuleto da sorte. Não trataram com o devido respeito. E diz a palavra de Deus que os israelitas foram massacrados naquela guerra. Como também tiveram a arca capturada pelos filisteus. Além de perderem vergonhosamente, eles perderam também a arca porque fora retirada pelos filisteus.
Mas diz o texto bíblico que a mão do Senhor pesou tanto sobre a vida do povo filisteu, que eles devolveram a arca da aliança para a nação de Israel. E o que nós aprendemos aqui? A gente aprende aqui que mesmo que a gente cometa alguma vez, ou algumas vezes, estupidez na nossa vida, que a gente cometa alguma presepada, como diz os outros aí na nossa vida, algo insano que nos leve à perda, ainda que as nossas perdas sejam consequências das nossas negligências, dos nossos vacilos, do nosso relaxo com a própria vida, Deus é poderoso e misericordioso em trazer de volta aquilo que foi roubado de nós, aquilo que foi tirado, aquilo que a nossa inércia não foi capaz de manter sobre a nossa posse. O Deus da restituição, aprendemos, é um Deus misericordioso. E eu gostaria de continuar essa mensagem no dia de hoje, trazendo outros exemplos bíblicos de perdas e de restituições. Eu gostaria de falar novamente sobre Davi. Davi foi um personagem maravilhoso na palavra de Deus. O rei Davi me encanta com a sua história, com as coisas que aconteceram, com seus altos e baixos. E Davi pediu para que Deus restituísse a ele a alegria da salvação. Lá no Salmo 51, versículo 12. Salmo 51, versículo 12. Diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. De novo, devolve-me a alegria da tua salvação. Davi escrevendo. E este Salmo 51 é um salmo que surge em um dos momentos mais sombrios do conhecimento que Davi teve de si mesmo. Se você ler o Salmo 51, você vai perceber isso. Este salmo, o Salmo 51, explora as profundezas da sua própria culpa. Ele falando ali, e aquele salmo vai explorando essas coisas, as profundezas da sua própria culpa. Ele é baseado na história do seu próprio pecado, no seu pecado ali com Batseba, e a repreensão que ele recebera do profeta Natã. Se você ler a história, você vai entender. A gente pode perceber que não só nesse Salmo 51, onde Davi, levando um clamor a Deus, onde ele confessa as suas transgressões, onde ele pede por uma renovação, onde Davi pede para ter um renovo interior, um renovo espiritual, onde nós percebemos uma busca sincera por uma adoração humilde do rei. Não só neste Salmo 51, mas pelo próprio desenrolar da história da sua vida, nós percebemos que Deus restitui a alegria da salvação a Davi. Amém? Deus restitui a alegria da salvação ao servo Davi. Aquele homem que era segundo o coração de Deus. Talvez, amados, talvez esta seja a restituição mais importante que devemos buscar em nossa vida nos dias de hoje. Talvez seja esta a restituição mais importante que nós devemos buscar em nossa vida, neste momento de vida. A alegria da salvação. Eu tenho conversado durante esses últimos tempos com diversos irmãos. E muitos deles me dizem que passam por um profundo desânimo. Muitos deles dizem que passam por uma profunda desmotivação. Não tem mais motivação. Não tem mais ânimo. Se estamos aqui, amados, mas a nossa alegria
não é completa, se nós estamos aqui, mas nós não sentimos mais aquele prazer na comunhão com os irmãos, se nós estamos aqui, mas achamos tudo muito tedioso, se estamos aqui e não sentimos o nosso coração pulsar bem forte, como o salmista aqui dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se nós acordamos no domingo e nós sentimos um peso enorme e falar, eu tenho que ir hoje para a igreja, porque se eu não for, as pessoas vão ficar perguntando para mim, mas na verdade eu gostaria de ficar deitado, hoje um frio, 10 graus, eu não tenho vontade de ir. Se nós não estivermos como aquele salmista que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, hoje é domingo, hoje é dia de estarmos na casa do Senhor, louvando, adorando a Ele, é dia de nós estarmos com os nossos irmãos, é dia de nós planejarmos a semana, é dia de nós estarmos nos envolvendo espiritualmente. Se não temos mais, amados, o prazer de evangelizar, se nós não temos mais aquele prazer de discipular alguém, fazer alguém um discípulo do Senhor Jesus, se não temos mais aquele fogo de Deus ardendo em nosso coração, pelas coisas do reino dos céus, se o primeiro amor tem se esfriado em nosso coração, se tem só uma centelha, uma fagulha ali no nosso coração, daquilo que já foi uma grande fornalha acesa para Deus, então eu creio que precisamos pedir a Deus que nos restitua a alegria da salvação, que o nosso coração possa arder, que possa existir um fogo, uma chama no nosso coração tão grande, que quando pensarmos nas coisas de Deus, na casa de Deus, nos irmãos, nos trabalhos da igreja, nos ministérios da igreja, quando nós pensarmos nas células, em tudo aquilo que envolve a vida da igreja, em tudo que envolve a minha vida espiritual, em tudo que envolve salvação, quando nós tivermos este fogo aceso, nós podemos dizer assim, eu estou alegre na presença de Deus, eu estou alegre com Cristo, eu estou alegre por causa da salvação. Amados, não deixe que as nuvens escuras dos problemas, das dificuldades, das decepções, das frustrações, possa roubar de você a alegria da sua salvação. Não deixe que histórias, conversas, coisas que passaram, coisas na sua vida, coisas na vida do outro, não deixe que uma nuvem escura, que uma névoa densa, de frieza espiritual, de desmotivação, de desânimo, possa tirar de você e roubar de você a alegria da sua salvação. Então, talvez essa seja a coisa mais importante que nós podemos aprender no dia de hoje, que nós precisamos é pedir a Deus que restitua a nossa alegria da salvação. Outra pessoa que eu gostaria de falar um pouco nesta manhã, eu acho que os irmãos já conhecem a história de Mefibosete. E o milagre da restituição na vida desse homem, que está lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel. Eis aqui uma história surpreendente de restituição. Mefibosete era filho de Jonatas, e por conseguinte ele era neto de Saul, o primeiro rei de Israel. E o segundo livro de Samuel nos traz uma narrativa de uma restituição, a restituição de honra a este homem, através da vida de Davi novamente. Uma história muito emocionante do milagre de restituição, de algo que pertencia àquele homem e lhe foi retirado. O rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, certa vez diz a palavra de Deus que ele lembrou-se da aliança que ele tinha com Jonatas, que era um amigo que ele tinha, que havia morrido, e do pacto que ele havia feito com Jonas, e procurou saber se havia algum descendente de Saul ainda vivo, em que ele pudesse cumprir o que ele prometeu a Jonatas.
Então informaram a Davi que havia um filho de Jonatas chamado Mefibosete, e que o mesmo possuía uma deficiência física nas pernas. Ele, quando era pequeno, na fuga ali, após o seu pai ter morrido, a babá saiu, fugiu com ele, deixou ele cair, e ele ficou, diz a palavra de Deus, que ele ficou aleijado dos pés. Deve ter quebrado o pé, perna, tornozelo, não sei, ele ficou deficiente físico. E ele foi para uma cidade chamada Lodebar. E ele viveu lá durante muito tempo. Uma terra seca, uma terra estéril, sem privilégios, sem honra, sem cuidados. E mesmo Mefibosete vivendo muito aquém daquilo que um descendente direto ao trono de Israel poderia viver e deveria viver, mesmo achando que a sua identidade estava completamente arruinada, mesmo ele achando que ele era um homem que não tinha qualquer valor, era uma pessoa sem importância, era uma pessoa irrelevante, Davi, o rei, mandou trazerem ele para Jerusalém, para que por toda a sua vida, que toda a sua vida ele comesse à mesa do rei. Para que ele comesse à mesa do rei. E com esse lugar à mesa do rei, amados, muitas coisas foram restituídas, muitas coisas foram devolvidas, muitas coisas foram acrescentadas à vida de Mefibosete. Principalmente, a honra e a dignidade. Deus também restitui honra e dignidade a seus filhos. Sabe o que nós aprendemos aqui? Nós não vamos ler o texto, porque o texto é muito longo, é claro. Mas aprendemos que a bondade de Deus nos alcança aos níveis mais profundos da nossa existência. Deus age em nossas vidas de maneira igualmente profunda ainda hoje, assim como foi na vida de Mefibosete. Deus pode atuar na nossa vida nos dias de hoje. Em Cristo, Deus nos concede a restituição, assim como Davi concedeu um lugar à mesa para Mefibosete. Era um homem que estava esquecido, num lugar esquecido. Um homem que talvez um dia chegaria a ser rei em Israel, estava ali completamente esquecido. Era um homem que não se via importância, ele achava que ele não tinha importância, mas Deus concedeu a restituição da sua honra e da sua dignidade. Assim Deus concede também a nós. Talvez a sua honra, talvez a sua dignidade foi tirada, foi roubada. Talvez você se ache uma pessoa lá esquecida, mas eu quero dizer a você nesta noite, Deus está falando para você, eu vou restituir a sua honra e a sua dignidade. Agora, amados, como nós podemos tomar de volta o que perdemos ou aquilo que nos foi roubado? Como nós podemos tomar de volta? Como nós iremos restituir as coisas que nos foram roubadas? Como, amados, podemos tomar tudo de volta? Muitas vezes, amados, diante de situações como esta, eu entendo que muitas vezes nós ficamos perdidos, nós ficamos sem saber o que fazer. Às vezes nós somos tomados por aquele sentimento de total incapacidade. Às vezes nós somos tomados daquele sentimento de completa impotência. Muitas vezes nós nos sentimos desamparados. Muitas vezes nós ficamos cabisbaixos. Muitas vezes nós perdemos a nossa força. Mas, amados, deve haver uma reação de inconformidade. Inconformidade. Nós temos que nos inconformar. Nós não podemos nos conformar com essa situação. Por isso que eu perguntei no começo, como nós vamos agir e como nós vamos reagir diante dessas perdas. Deve haver então uma reação de inconformidade, de não resignação, de não aceitação.
Não pode, amados, haver concordância com as coisas que você tinha, que Deus colocou nas suas mãos e alguém tirou de você. Não pode haver concordância com isso. Mas muita gente já está conformada com a derrota. Muita gente já está conformada com essa derrota, porque colocaram na mente e colocaram no coração que nada mais pode ser mudado, nada mais pode ser resolvido, não há mais como voltar, não há mais como retroceder, não há mais como ser mudado. Muita gente já colocou essa afirmação negativa no seu coração. Existem aqueles que têm o mesmo sentimento de Mefibosete, quando ele fora chamado pelo rei Davi. Ele chegou à presença do rei e falou assim: o que você quer comigo, rei? Eu não passo de um cachorro morto. Por que você está incomodado comigo? Eu sou como um cão morto. Muitas vezes nós temos esse sentimento de Mefibosete nas nossas vidas, mas eu quero dizer que nós precisamos entender, que não pode haver em nosso coração uma passividade acerca dessas coisas. Não pode haver uma passividade acerca dessas coisas, amém, irmãos? Não podemos ficar passivos diante disso. Talvez você não faça a menor ideia, assim como eu também, de como você vai conseguir reaver tudo aquilo que foi tirado, de como você vai reaver tudo aquilo que foi roubado. Mas o mais importante é que você entenda que Deus sabe. Talvez você não saiba, mas Deus sabe. Talvez você não saiba como trazer de volta, mas Deus sabe como trazer de volta. Deus sabe como restituir todas as coisas para você. Isso é o que verdadeiramente importa. Então, em nome de Jesus, amado, não se desanime. Não se desanime, porque o desânimo é inimigo da fé. O desânimo é inimigo da fé. Quando nós estamos desanimados, nós perdemos a nossa fé. O próprio Deus é o responsável, amados, por cumprir as promessas que Ele mesmo fez. Apenas creia no seu coração. Creia no dia de hoje que Deus pode restituir as coisas para você. Não se desanime. O próprio Deus é responsável por isso. Apenas creia, apenas coloque a sua confiança em Deus. Confie no Senhor e o mais Ele fará, como disse o nosso irmão. Deus vai fazer, apenas descanse em Deus, mas não se conforme com as suas perdas. Amados, existe na palavra de Deus cerca de 7.000 promessas de Deus. 7.000. Não sei se você acha muito ou se você acha pouco, mas existem cerca de 7.000. Eu nunca contei. Quem conta são os historiadores, os teólogos, que há cerca de 7.000 promessas de Deus na palavra de Deus. E Deus é o responsável por cumprir cada uma delas. Deus é responsável em cumprir cada uma delas. Eu queria que desse uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E Deus é capaz de cumprir a promessa de restituição das coisas na sua vida. Apenas precisamos crer. Apenas precisamos crer. Como a palavra de Deus nos diz, que nós somos mais que vencedores por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos mais que vencedores. Então, se aproprie dessa verdade, irmãos. Se aproprie dessa palavra, se aproprie dessas promessas. Não viva como uma vida de Mefibosete, que quando foi chamado pelo rei, disse: eu sou como um cão morto. Por que você está se preocupando comigo? Deus hoje está chamando, dizendo que Ele está preocupado com a sua vida. Ele está preocupado com aquelas possíveis perdas que você teve, mas que você desistiu, abriu mão de reavê-las. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder do Senhor. A outra coisa que deve haver, amados, é que deve haver um profundo choro. Mas um choro sincero. Tem que existir um lamento profundo, um lamento sincero. Tem que haver um rasgar de coração, um choro verdadeiro pelo aquilo que nos foi tomado.
Jeremias foi considerado um profeta das lágrimas, porque ele estava sempre disposto a chorar pela miséria do povo. Ele estava sempre disposto a chorar pelas perdas que o povo teve. Então, amados, chore também pelas suas perdas. Amém? Chore pelas suas perdas. Um profundo choro, um choro sincero. Lamente pelas suas perdas, chore por elas. Rasgue o seu coração para Deus e chore. E fala: Senhor, eu perdi as coisas que o Senhor tem me dado, eu perdi as coisas que eu conquistei através dos meus esforços, da minha oração, me foram tiradas, mas agora em nome de Jesus eu creio que o Senhor pode me restituir. Então deseje com todas as suas forças aquilo que foi pedido, queira de volta, como aquele cântico que nós cantamos aqui durante a semana de oração. Eu nem sei se os irmãos do louvor podem cantar, porque não pedi, não ensaiei, se puderem tudo bem. Aquela música do Davi Sasser, que diz: restitui, eu quero de volta o que é meu, eu quero de volta o que é meu. Pede para Deus, não precisa ter vergonha, fala: Deus, eu quero de volta aquilo que é meu, aquilo que foi me tirado, aquilo que me foi roubado, eu quero de volta. Deseje com todas as suas forças aquilo que foi pedido. E devemos também nos reanimar em Deus, reanimar, reanime-se, busque a restituição, tenha um bom ânimo sobre isso, se levante, reaja, lute pelas coisas que você quer, não fique prostrado, se ajoelhe, peça para Deus, rasgue o seu coração, chore se possível for, peça de volta, e saiba que o seu Redentor, o teu restituidor está vivo, como diz Jó, o teu restituidor está vivo. Creia que Deus tem poder para mudar a situação. Lá no livro de Jó, estamos terminando, o livro de Jó, capítulo 42, e versículo 2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu sei que podes todas as coisas. Jó dizendo isso, depois de toda a aflição, depois de todas as perdas, ele diz: eu sei que você pode fazer todas as coisas. Amados, creia que Deus tem poder para mudar essa situação na sua vida. Eu gostaria de concluir e chamar aqui também os irmãos do louvor. Eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que nós não podemos deixar sermos abatidos pelas perdas. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar. Não podemos deixar ser abatidos pelas essas perdas, pois o maior sinal da derrota é quando não acreditamos mais na vitória. O sinal da nossa derrota é quando nós não acreditamos mais que vamos vencer, então já estamos derrotados. Então haverá restituição das perdas que nos fizeram chorar, para que possamos viver dias de riso e tempos de alegria. Quem quer viver um tempo de riso e de alegria aqui? Quem quer ser restituído nesta manhã? Como diz lá o Salmo 126, versículo 2. 126, versículo 2. Não pedi para você projetar, desculpe, está aqui. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. O Senhor fez coisas grandiosas pela igreja do Parque Cruzeiro. Você pode cantar: Deus fez coisas grandiosas na minha vida. Grandes coisas o Senhor fez na minha vida, na vida do meu irmão. Deus fez na minha família. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós vamos entoar então esse cântico, pedindo para que Deus de fato restitua tudo aquilo que nos foi tirado. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui.
volta ao que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Oh Deus, restitui, Senhor, na nossa vida os planos, os sonhos, os projetos. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta ao que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Eu gostaria que você que tem alguma coisa que precisa ser restituída, talvez nas finanças, talvez algum bem material, talvez na sua família, o seu casamento, os seus relacionamentos, talvez a honra, a dignidade, a saúde. Se você tem alguma coisa que você quer pedir a Deus que restitua, vem aqui à frente, nós vamos orar. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você, nós vamos orar, nós vamos ungir você, nós vamos fazer um momento de unção, a unção da restituição. Vem aqui, não tenha vergonha de pedir a Deus que restitua na sua vida tudo aquilo que lhe foi tirado. Se o diabo tirou de você alguma coisa, nesta manhã nós vamos clamar a Deus e vamos com fé dizer que o Senhor vai restituir, o Senhor vai tirar da posse do inimigo e vai nos trazer de volta. Talvez a sua família precisa de uma restituição, o seu casamento, talvez a honra que foi lhe tirada, a dignidade. Eu gostaria que você viesse aqui à frente e nós vamos orar nesse momento. Enquanto os irmãos vão continuar cantando esta música, nós vamos estar orando, abençoando a sua vida, ungindo você e crendo que Deus vai fazer um milagre na sua vida, um milagre da restituição, porque Deus é um Deus que pode todas as coisas. Eu quero de volta ao que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta ao que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta ao que é meu. Sara
e o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Melhor porque o poder do clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta ao que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta ao que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Vai, Senhor, restituindo, vai trazendo de volta, Pai, aquilo que o inimigo tem roubado, ó Pai, de nós. Restitui, Senhor, a nossa saúde emocional. Traz de volta, Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, nós declaramos, ó Deus, nós nos apoderamos desta palavra. Senhor, restitui, ó Pai, os relacionamentos, casamentos. Oh, Pai, traz de volta, Senhor, a comunhão, a unidade, o amor. Oh, Senhor, restitui, ó Pai, os relacionamentos de pais com filhos. Oh, Espírito Santo de Deus, vai entrando agora. Oh, Pai, na mente, no coração. Vai transformando, Senhor. Traz a essência verdadeira. Oh, Pai, em nome de Jesus. Senhor, traz de volta a comunhão. O desejo, Senhor, pela Tua presença. A fome e a sede por Ti, Jesus. Oh, Pai, vai restituindo, ó Pai, os ministérios, a liderança. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai. Restitui, Senhor. Nós nos posicionamos nesta manhã e nós declaramos que o inimigo não tem poder sobre nós. Por isso, Senhor, nós nos levantamos e nós declaramos: restitui, restitui, Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha
Aleluia. Glória a Deus. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso. Tu és poderoso para trazer de volta tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado de nós. Tu és poderoso, Pai, para restituir valores, bens. Tu és, Senhor, poderoso para restituir honra, dignidade, saúde, honra. Tudo aquilo que foi roubado agora nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, que vai retornar. Nós declaramos, ó Pai, agora pelo poder que é no Teu nome, Senhor, que tudo aquilo que Deus, que era nosso e foi tirado, vai nos retornar. E nós vamos glorificar o Teu nome, Senhor. Nós assim, Deus, nesta manhã, oramos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Aleluia. Estamos chegando ao fim do nosso culto. Deus abençoe. As nossas programações continuam normais. Você agora tem o privilégio de dar uma passadinha ali no nosso restaurante. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Um ótimo domingo, uma semana abençoada na presença do Senhor.